Salve fiel, salve nação corintiana, sextou, tem muita notícia importante no Corinthians, principalmente sobre reforços chegando no Timão. Hugo Souza foi apresentado hoje, novo goleiro do Timão. Alex Santana já treina no CT e o Corinthians está interessado aí no Matheus Sanabria do Lanús, ponta direita, ponta esquerda, atacante, que pode ajudar muito o Corinthians. Tem o Vieto, que foi oferecido para o Corinthians, argentino bom de bola. Então tem muita informação sobre o mercado da bola do Corinthians, o Corinthians se reforçando, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir ao Thiago Salazar com a Gazeta Esportiva, trazendo notícias quentinhas do Corinthians e o Cereto atualizando pra gente todo o mercado da bola do Timão, hein? Tem muita coisa importante, contratações chegando e muita coisa bacana. Dá só uma olhada, fiel. Bom, além do Hugo, outros jogadores já foram contratados pelo Timão. O Charles, jogador que vem lá da Dinamarca, é um jogador que foi contratado, vem do Midland, da Dinamarca. Charles, que está aí com a camisa 35. Eu confesso a vocês que eu não lembro desse jogador, né? Mas vem lá do Midland da Dinamarca, jogador revelado pelo Internacional de Porto Alegre. Vem também o Alex Santana que inclusive já está treinando com os demais jogadores do Corinthians, já está treinando com o grupo, deve ser apresentado a qualquer momento. E também o André Ramalho, zagueiro, André Ramalho, jogador que estava no PSV da Holanda, também já foi contratado pelo Corinthians, deve ser anunciado a qualquer momento, nas próximas horas. São 4 reforços até agora, pois o Corinthians continua em busca de contratações. Bom, segundo o blog do Macedo, o atacante argentino Luciano Vieto foi oferecido ao Corinthians. O jogador está sem clube no momento, mas a pedida dos representantes do atleta seria muito próxima dos valores pedidos por Balotelli. Os valores seriam um salário mensal de R$1.200.000 e luvas no valor de R$10 milhões. Por isso, a sua chegada poderia inviabilizar a vinda do Balotelli. O Ramon Dias já havia indicado o Vieto ao Vasco em 2023, mas na ocasião, a pedida salarial inviabilizou a negociação. O Vieto foi um dos destaques do Mundial de Clubes em 2023, quando o seu ex-clube, né, o Al Hilal, eliminou o Flamengo com grande atuação do atacante argentino. Então, o Vieto, ele foi jogador do Al Hilal quando o Ramon Dias era o técnico do Al Hilal em 2023 e eliminou o Flamengo com grande atuação do atacante argentino. O Vieto, que passou as suas últimas 3 temporadas no futebol da Arábia Saudita, foi oferecido ao Corinthians, segundo a informação do Macedo, o blog do Macedo, trazendo esta informação. E o Macedo que é muito bem informado em relação às coisas do Corinthians. O Corinthians que está atrás de um atacante argentino. Não sei se vai ser o Vieto, mas a verdade é que o Corinthians estuda a contratação do Matheus Sanabria, que é ponta do Lanús. O Corinthians estuda a contratação do Matheus Sanabria, que pertence ao Lanús, jovem de 20 anos, que joga dos 2 lados do campo, joga na ponta direita, joga também na ponta esquerda, e defendeu o Central Córdoba por empréstimo na última temporada. Ele pertence ao Lanús, mas estava no Central Córdoba na última temporada. A diretoria do Corinthians vê com bons olhos o atleta e cogita em avançar em conversas com o Lanús para adquiri-lo. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luiz Merlo. Na última temporada, pelo Central de Córdoba, o Sanabria participou de 18 jogos, 11 como titulares, com 2 gols marcados. O Corinthians tem o desejo de contratar um ponta para o segundo semestre, né? Faz parte da lista de reforços do Corinthians a contratação de um ponta. Isto porque o Corinthians perdeu o Gustavo Mosquito, mas mesmo com a presença do Gustavo Mosquito, o Corinthians já queria contratar um ponta um jogador para esta posição. O Corinthians que tentou também, está tentando também, né? Ou fez uma proposta pelo Brian Rodrigues, que é o atacante do América do México,
mas essa proposta acabou não avançando porque o América do México achou a proposta muito ruim, achou a proposta muito baixa do Corinthians. Então o Corinthians está tentando algumas alternativas e agora surge o nome do Matheus Sanabria, ponta do Lanús. Vamos ver como é que vai ficar essa história, se o Corinthians vai conseguir contratá-lo ou se vai ficar só na quase contratação. E como é que está a história do Balotelli? Antes do Balotelli, quero falar do Di Maria. Porque é o seguinte, que história é essa do Di Maria? Di Maria é sonho? Di Maria é sonho, é realidade, é devaneio? Como é que está essa história? Bom, eu quero contar para vocês o seguinte, que antes da possibilidade da contratação do Mário Balotelli, o Corinthians monitorava outro grande nome para o ataque, justamente o argentino Ángel Di Maria, de 36 anos. O interesse no Ángel Di Maria é do Augusto Melo. O Augusto Melo é apaixonado pelo Di Maria, e ele falava isso desde a campanha, que gostaria de trazer o Di Maria para o Corinthians. O Di Maria está em fim de contrato com o Benfica de Portugal, mas deve seguir atuando ainda por mais alguns anos. Jogador de 36 anos. Já manifestou um interesse em voltar para encerrar a carreira no Rosário Central da Argentina. Né? O meio atacante argentino deve reforçar o Besiktas da Turquia. Além do Rosário Central e do Benfica, o Di Maria passou por Real Madrid, Manchester United, PSV e Juventus. No último ano foram 17 gols e 13 assistências em 48 jogos. Bom, mas ficou apenas no sonho, ficou apenas no devaneio do Augusto Melo a possibilidade da contratação do Di Maria. Ele monitorou a situação, perguntou sobre a possibilidade, mas o Di Maria deve ficar na Europa mais um tempo, provavelmente no futebol da Turquia, e depois ele deve encerrar a carreira no Rosário Central da Argentina. Não tem possibilidades, portanto, do Di Maria jogar no Corinthians. Isso foi antes do Balotelli. Aí veio o Balotelli. Como é que está a história do Balotelli? Bom, a história do Balotelli deu uma esfriada nas últimas horas. O Corinthians tirou o pé do acelerador em relação ao Mário Balotelli. Isso porque existe uma divisão na diretoria corintiana. Existem diretores que querem a contratação do Balotelli, mais especificamente, essa ala é liderada pelo Augusto Melo, que quer a contratação do Balotelli, e outros diretores não querem a contratação do Balotelli. Os que defendem a contratação do Balotelli defendem dizendo que seria um grande case de marketing por parte do Corinthians, uma grande contratação midiática por parte do Corinthians, e os que são contra a contratação do Balotelli dizem que vai ser dinheiro jogado fora em um jogador que já está em fim de carreira e que dá muitos problemas fora de campo. Então, por causa desta divisão dentro do Corinthians nesse momento, o Corinthians tirou o pé do acelerador. E nesse momento, o Balotelli está mais para não ser contratado do que para ser contratado. Lembrando que ele pediu, em 2 anos de contrato, 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. 3 milhões de euros no primeiro ano de contrato de salários, 3 milhões de euros no segundo ano de contrato de salários e mais 2 milhões de euros de luvas. Somando tudo e dividindo aí pelos salários dos jogadores, dá mais ou menos, pelo salário do jogador, dá mais ou menos 2 milhões de reais por mês. 2 milhões de reais por mês, o que o jogador receberia do Corinthians para jogar na equipe do Parque São Jorge. Mas nesse momento, o Balotelli está mais longe do Corinthians do que próximo de ser contratado. Mas no balanço das horas, tudo pode mudar, tudo pode acontecer nas próximas horas, nos próximos minutos. Se tratando de Corinthians, tudo pode acontecer. É isso! E continuando com as informações do Corinthians para vocês, o Ramon Dias, que chegou há pouco tempo, né, já comandou aí 2 treinos à frente do elenco corintiano, segue fazendo seus trabalhos e já fez alguns pedidos para a diretoria do Corinthians. E um deles é o do Gustavo Cuéllar, que está no Al-Shabaab, na Arábia Saudita. O Gustavo Cuéllar já foi um sonho do Ramon Dias no Vasco da Gama. Foi uma das primeiras contratações que ele pediu quando chegou ao Vasco. Já treinou o jogador na Arábia Saudita. E o Corinthians aí já teve um interesse no jogador. E agora com o Ramon Dias no comando, vai tentar fazer uma investida
para trazer aí o colombiano Gustavo Cuéllar, que está no Al-Shabaab. A informação foi divulgada pelo portal RTI Esportes sobre essa contratação aí do Gustavo Cuéllar. Um empecilho para essa contratação seria o salário mensal do meio-campista, que beira aí na casa dos 2 milhões e 500 mil reais por mês. Isso aí vai ser um empecilho para o Corinthians. O Corinthians vai negociar um pouco abaixo. Vamos ver aí se Augusto Melo consegue fazer essa contratação, que na minha opinião, essa sim seria uma baita contratação. Gustavo Cuéllar jogou muito aqui no Brasil no Flamengo. A gente lembra, né? Em 2016 jogou muita bola mesmo. Até 2019 ele ficou, né? Então é um jogador que pode ajudar muito a equipe do Corinthians. Deixa a sua opinião aqui embaixo se você contrataria o Gustavo Cuéllar ou não, tá bom? Corinthians aí, que após o final da rodada ficou na 17ª posição, com apenas 12 pontos e 16 partidas. E o Corinthians volta a campo na próxima terça-feira contra o Criciúma na Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena, estreia do Ramon Dias como treinador na beira do campo, né? O Corinthians precisa dar uma resposta no Campeonato Brasileiro para tentar escapar da zona do rebaixamento o mais rápido possível, fiel. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!